Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o professor Oswaldo e estamos de volta com mais uma videoaula da disciplina de Introdução a Processos e Requisitos de Software, né? E hoje vamos falar especificamente sobre os modelos ágeis. Vamos fazer uma introdução a esses modelos, né, que são mais recentes aí na indústria de desenvolvimento de software. Tá? Então, como o próprio nome, né, o título da aula diz, a gente vai fazer uma introdução, não vai dar para se aprofundar muito, né, nesse momento, em relação aos modelos ágeis. Vocês vão ter outros momentos durante o curso de vocês para ver mais sobre esses modelos, tá? Mas a proposta é a mesma que a gente estava seguindo em relação aos demais modelos, aos modelos prescritivos, que foi o que nós vimos anteriormente, né? Então, vai ser uma visão geral, né? A gente vai ver alguns exemplos dos modelos ágeis e vai falar especificamente sobre um, que é um dos mais conhecidos. Então, né, bora lá para o vídeo. Bem, pessoal, é importante, né, a gente sempre ter em mente, uma vez que a gente está falando de modelos de processo, sejam eles prescritivos, sejam eles ágeis, né, ter a noção básica do processo, sempre ter isso em mente, né? E eu sempre vim falando para vocês que a gente sempre, constantemente, já está batendo nessa tecla da definição do processo em si, né? Então, a gente sempre tem que ter isso em mente. Então, só recapitulando o que a gente já viu anteriormente, o processo ele é um conjunto de atividades, né, um passo a passo dessas atividades, essas atividades que são relacionadas entre si, muitas vezes dependentes umas das outras, porque para uma atividade acontecer, ela precisa de algo que foi gerado na atividade anterior, né? Cada uma dessas atividades tendo seus responsáveis, quem fica responsável, né, a quem fica delegada a responsabilidade de executar aquela atividade, e cada atividade possui as suas entradas e as suas saídas bem definidas, né? Essas entradas que a gente também chama de insumo, e as saídas que são o resultado do processamento dessas entradas, certo? Então, todos os modelos de processo, né, sejam eles prescritivos quanto os modelos ágeis, eles seguem a mesma lógica, né? E todos seguem a definição genérica, a definição geral do processo de desenvolvimento de software, que basicamente se concentra em especificação, projeto, validação e evolução. Dito isso, a gente pode prosseguir. Falamos então, passamos depois de ter visto a noção básica de processo, a gente passou a conversar diretamente sobre o processo de desenvolvimento de software, né? Trazendo para o mundo do processo de desenvolvimento de software todas as definições que a gente conheceu sobre a definição padrão do que é um processo. Então, no processo de desenvolvimento de software, as entradas para esse processo são os requisitos do usuário, e como saída a gente tem resultado ou um sistema totalmente novo, se for a primeira versão daquele sistema, ou um sistema modificado, se já existe um sistema que está sendo melhorado, né? Isso daí tudo foi visto, né? Isso daí tá em nossas videoaulas anteriores, nosso material, nosso conteúdo da disciplina, né, anteriormente visto. E, né, por definição, o processo de desenvolvimento de software nada mais é do que um conjunto de atividades necessárias para transformar os requisitos do usuário, as entradas, né, em um produto de software, aquilo que vai ser entregue para esse cliente, para esse usuário. Lembrando aqui as fases do processo. Bem, pessoal, então a gente viu que dentro dos modelos de processo, né, para desenvolvimento de software, né, a gente até fez uma rápida recapitulação histórica, né, do momento onde eles começaram a surgir, que foi após a crise do software, né, a gente viu isso daí em videoaulas anteriores. Começou-se a, então, estabelecer padrões para o desenvolvimento. Esses primeiros modelos, eles foram conhecidos como modelos prescritivos devido à sua descrição detalhada, né? Foi assunto de videoaulas passadas. Então, os modelos prescritivos, eles focavam muito no detalhamento do seu processo, muito no detalhamento das suas atividades, né? A documentação gerada e etc. Então, vários modelos surgiram, né, como modelos prescritivos, né, nessa época aí. E teve um específico, que é um dos mais conhecidos, que também era o mais rígido, que era o modelo cascata. Né? Porque a definição dele ainda existe, tá certo? E a partir dele, outros começaram a se derivar. Por que foi necessário se derivar do modelo cascata? Porque a gente viu que as características do cascata eram bem rígidas. Como, por exemplo, após passar para uma outra fase, né, da análise, eu passo para a fase de projeto, eu não posso mais voltar para a fase de análise. Ou seja, se durante o processo no cascata eu tiver alguma modificação, alguma mudança de requisito, não é possível voltar para a fase anterior. Ou seja, bastante rigidez, bastante burocracia. Além, né, de toda a prescrição, né, de toda a documentação que
o Cascata exige fase a fase. Isso daí, né, claro que para aquele momento da crise do software estava resolvendo, estava ajudando, né, estava ajudando a padronizar e a melhorar as práticas de engenharia de software, mas com o passar do tempo, isso daí meio que foi sendo burocrático demais para quem estava ali no dia a dia lidando com o processo de desenvolvimento. E começou-se a perceber que o Cascata não mais estava se adaptando tanto, porque muitas mudanças estavam começando a acontecer nos produtos de software que estavam sendo desenvolvidos. E aí começou-se a criar outras abordagens derivadas do Cascata, como, por exemplo, o modelo incremental, que também foi falado em aulas anteriores, não apenas ele, tem outros, né? Não vou fazer uma revisão de todos aqui, mas apenas recapitulando para a gente poder, né, contextualizar o momento que surgem os modelos ágeis. Então, a partir do Cascata, toda aquela burocracia derivou-se outros modelos, como, por exemplo, o incremental, o espiral e todos os outros que a gente falou anteriormente. Tá? Isso tentando se adaptar melhor aos sistemas que estavam sendo desenvolvidos, que se adaptassem melhor às mudanças no meio do processo, por exemplo. E mesmo assim, mesmo com esses modelos prescritivos, né, se adaptando melhor do que o Cascata, que era bem mais rígido, ainda assim eram bem considerados pesados a sua metodologia, devido às regras de prescrição, né, devido ao seu detalhamento, devido à necessidade da documentação que é exigida em cada uma das fases. E muita gente estava começando a se sentir, de certa forma, incomodado por essa rigidez, né, e estava pensando mais em, mas se o processo fosse uma coisa mais eficiente, ao invés de eu ficar me atendo a determinadas documentações que depois eu não vou mais nem olhar para elas, por que eu realmente não foco, né, nas entregas? Por que eu realmente não foco naquilo que vai gerar valor para o nosso cliente? Então, muita gente começou a despertar esse sentimento. Em muitas pessoas, em muitos profissionais da engenharia de software, começou-se a despertar esse sentimento, né, uma certa aversão a essa rigidez desses modelos tradicionais. Tá? E isso daí, só como mais uma vez falando, contextualizando o momento que começou-se a pensar, né, nos modelos ágeis. Tá? Então vamos lá. Continuando. Esses são os modelos prescritivos, né? A revisãozinha bem rápida de modelos prescritivos, e aí a gente pode passar então para falar sobre os modelos ágeis, sim. O momento histórico, quando eles surgiram, o que marcou, né? O marco importante que destacou esse momento na história da engenharia de software. Né? Então, uma característica bem importante dos modelos ágeis em contrapartida aos modelos prescritivos é que eles têm menos ênfase nas definições das atividades e mais ênfase no fator humano, né? Menos ênfase em prescrição, entendo isso daqui como menos ênfase em prescrição, né? Detalhamento das atividades, não quer dizer que não exista algum nível de detalhamento, isso é importante dizer, até porque quando você está realizando alguma atividade, é importante que você saiba o que vai ser realizado naquela atividade, quais os artefatos necessários que vão servir de entrada e quais que vão ser gerados a partir daquilo, e as pessoas que vão estar realizando essa atividade. Né? Então, esse nível de detalhamento ainda vai existir. Tá? O que não vai existir é toda aquela questão de tipo, uma determinada documentação, uma rigidez de documentação, uma documentação que não vai ser aproveitada futuramente. Né? Uma documentação que, a grosso modo, o que a gente fala? Que ela está sendo feita ali, mas vai ser encostada, não vai ser mais usada, vai só apenas juntar poeira. Então, esse tipo de documentação não é útil, não é eficiente para um sistema. Certo? Se uma documentação vai apenas ficar encostada e não vai ter serventia nenhuma, não tem porquê a gente estar despendendo tempo para produzir uma documentação dessa. Tá certo? Então, o foco do ágil é esse. Né? Menos ênfase nessas prescrições e maior ênfase no fator humano. Quem é esse fator humano? O fator humano, pessoal, tanto a equipe de desenvolvimento quanto o cliente, quanto o usuário. Por isso que tem uma proximidade maior do cliente com os modelos ágeis. Né? A gente percebe isso dentro das diversas abordagens de modelos que existem, né, no universo ágil. Tá bom? Então, a partir de agora, a gente vai se concentrar especificamente nos modelos de processo de software considerados modelos ágeis. A gente vai ver um rápido histórico de quando é que surgiu. Vou citar alguns exemplos dos modelos existentes e depois a gente fala sobre um em específico. Tá certo? Antes de qualquer coisa, é importante a gente destacar algumas características e alguns mitos em relação aos modelos ágeis. E é isso que a gente vai tratar aqui agora. Então, pessoal, eu trago algumas perguntinhas aqui para vocês, né, para vocês pensarem um pouco. Então, eu vou
fazer a pergunta, aí você pausa o vídeo, pensa e tenta responder. E após isso a gente volta com a resposta. Claro que aqui na gravação o negócio é bem mais rápido do que você pausando o vídeo aí. Vamos lá. Modelos ágeis são menos complexos e mais simplistas? Modelos ágeis não utilizam documentação? Modelos ágeis também requerem disciplina? Bem, pessoal, né, respondendo a essas perguntas, né, algumas delas inclusive são mitos sobre os modelos ágeis. Há quem diga que vamos utilizar ágil porque não precisa fazer documentação, e isso é totalmente errado. Tá? Faz parte de ser ágil ter a documentação necessária para o sistema que está sendo desenvolvido. Isso é ser ágil. Né? Ter aquilo que realmente vai ter serventia, ter aquilo que vai servir para dar manutenção no sistema que está sendo desenvolvido. Tá certo? Então vamos lá. Primeira pergunta que eu fiz para vocês devem ter respondido aí verdadeiro ou falso. Modelos ágeis são menos complexos e mais simplistas? O pessoal diz, vamos optar pelo ágil porque o negócio é mais ágil, é mais eficiente, então deve ser menos complexo e bem mais simples de usar. Isso é falso, pessoal, isso é um mito, tá? Não quer dizer que devido à agilidade dos modelos ágeis, eles sejam menos complexos, e nem mais simplistas. Claro que tem a questão, né, de não ser focado em detalhamentos, em prescrições. Isso daí pode tornar os modelos ágeis um pouco mais simples, sim. Claro, um pouco mais leves, até por dizer, né, ao invés de ter um peso da documentação sendo construída, uma documentação que não vai ser utilizada, mas eles têm o seu nível de complexidade, sim. Inclusive, tem abordagens que, se forem utilizadas puramente, né, abordagem pura, sem nenhuma adaptação, elas são até bem complexas de serem seguidas. Tá? Então, assim, tem sim o seu nível de complexidade, e não quer dizer que só por ser ágil é totalmente simples, dá para fazer de qualquer jeito. Isso não é verdade, tá bom? Então, é um mito que a gente está derrubando agora. Então, eles têm seu nível de dificuldade, seu nível de complexidade, né? E podem não ser tão simples quanto alguém chega nos ágeis, pronto, vou usar ágil porque é o mais simples possível. Né? Tem seu nível de complexidade. Então, né, não quer dizer que você tem que ser desencorajado. Né? A questão é só ser realista. Próxima pergunta. Modelos ágeis não utilizam documentação? Mais uma pergunta, né? Mais um mito, né, que eu passei alguns anos ouvindo, e isso é falso, pessoal. Tem que ter um mínimo de documentação, né? Principalmente para manter aquele sistema, depois que aquele sistema é entregue. Já pensou? Vocês desenvolvem um sistema, hoje, entregam um sistema para o cliente, aquele sistema lá fica operando, tudo bem certinho com ele, e aí, depois de um tempo, o sistema precisa de melhorias. Então, novamente, aquele sistema vai voltar para a empresa fica a versão lá funcionando, mas vai ser feita uma nova versão, né, com novas melhorias, e aí a equipe já não é mais a mesma que desenvolveu o sistema. Né? Qual a referência que a gente vai ter daquele sistema se a gente não tiver uma documentação que realmente retrate o sistema tal qual ele é? Né? Então, tem que ter, sim, um mínimo, a documentação, né, básica, uma documentação básica que te permita a você, que está no processo atual, e a futuras equipes que vão dar manutenção naquele sistema. Né? Inclusive você mesmo pode ser a pessoa que vai dar manutenção futura naquele sistema. Se não tiver documentação, você, na sua vivência, né, com tantos sistemas na cabeça, de repente vai se perder no momento da manutenção do sistema que não tem documentação. Né? Então, quem já viveu na prática essa experiência de dar manutenção no sistema que não tem documentação, não é algo fácil, não é algo trivial, é bem complicado, bem trabalhoso. No final das contas, você tem que fazer a engenharia reversa, o processo inverso, é muito complicado. Então, sempre lembre-se, tem que ter um mínimo de documentação que permita dar manutenção naquele sistema. Tá? Eu não estou falando apenas de um documento de requisitos, não. Ok? Fique ligado nisso. Próxima pergunta. Modelos ágeis também requerem disciplina? Verdadeiro. Das três, a única verdadeira é essa. Mas porque está na cara, né? Tudo que a gente faz tem que ter disciplina, pessoal. Né? Até para a questão de se planejar, a questão de seguir aquilo que foi planejado. Tá? E não é diferente com os modelos ágeis. Né? Já existia essa questão de ter disciplina, de ter responsabilidade, de ter comprometimento, né, nos modelos prescritivos. Os modelos ágeis se reforçam também. As pessoas têm que estar bem envolvidas, né, as partes interessadas, os stakeholders, precisam estar bem comprometidos com aquilo que está sendo desenvolvido, com o processo em si. Porque se nem todos estiverem comprometidos,
vai ter uma pequena falha no meio do processo. Pode ser que as coisas desandem por causa de alguém que não está comprometido o suficiente, né, com aquele objetivo. Tá certo? Então, modelos ágeis requerem disciplina sim, ok? Não é de qualquer jeito. Né? Vou pegar o ágil porque eu posso fazer qualquer coisa. Não é assim não, né? Calma aí, porque para você ter sucesso em algo, você tem que ser muito bem planejado nesse algo. Tá bom? Bem, então assim, 3 mitos, né, trazendo aqui para a discussão da gente. Vamos prosseguir então, pessoal. Tem uma observaçãozinha aí para vocês, reforçando o que a gente já falou. Bem, eu já meio que já contextualizei esse rápido histórico, o momento que surgem, não que surgem, mas que os profissionais começam a se sentir incomodados pelaquela rigidez dos modelos prescritivos. Né? Então, a gente tem nessa figurinha aqui, se vocês observarem, meio que está representando o cascata. Né? A cada fase do cascata, a quantidade de documento vai aumentando. E essa quantidade de documento, pessoal, a gente pode interpretar como a burocracia, né? A rigidez, né, desses modelos prescritivos, né, que eram também considerados métodos pesados devido à sua rigidez. Né? Fase a fase, a quantidade de burocracia, documentação ia aumentando, a ponto de os envolvidos se perderem em documentação, né, ficarem sem saber para onde correr, desesperados, como as figurinhas aqui estão mostrando. Claro que isso daqui está sendo bem drástico. Né? Mas, como eu tinha falado, muitos profissionais da área, né, de desenvolvimento de software estavam se sentindo incomodados por essa burocracia, estavam se focando mais nas rigidez, nas regras do processo, do que naquilo que realmente tinha que ser entregue de valor. E não é o foco, né? Tem que ter documentação? Tem, para permitir a manutenção correta de um sistema que funcione. Então, você está se preocupando mais com a documentação do que entregar algo de valor para o seu cliente? Tem alguma coisa errada aí. Né? Então, né, com esse sentimento, né, incomodados com isso, começou-se então a se despertar, alguns profissionais começaram a despertar então algumas novas metodologias que até então não tinham um nome definido, certo? Então, para ser algo em contrapartida aos métodos pesados, começou-se a considerar eles como métodos leves, sem tantas burocracias, sem tanta rigidez. Então, a partir desse momento histórico, onde já existiam modelos prescritivos que resolveram aquele problema da crise do software, né? E esses profissionais começaram a se sentir incomodados com toda essa rigidez dos modelos tradicionais, dos modelos prescritivos. Né? Então, os primeiros conceitos desses que inicialmente eram chamados apenas de métodos leves, eles começaram a surgir nos meados dos anos 90, né? Lá para 1990 e alguma coisa, motivados por uma reação adversa aos chamados métodos pesados. Então, aquele sentimento começou a crescer em mais profissionais. Isso daqui, eu estou me concentrando muito em documentação, em papel, e estamos esquecendo a parte real da coisa. A gente está esquecendo do software, aquilo que vai ser entregue para o cliente, aquilo que ele quer ver funcionando. Né? Então, isso começou a borbulhar, né, no interior de cada um deles, incomodando eles. E aí, então, eles começaram a pensar em alternativas. Então, um formalismo muito grande nas documentações e regulamentações dessas abordagens pesadas, dos modelos prescritivos, que fez surgir essa versão, né, eram regidos pelo tradicional e burocrático modelo cascata. Como a gente viu, o cascata foi o primeiro e a partir dele vários outros se originaram, né, com todos aqueles conceitos do cascata em si. E aí, né, a partir dos anos 90, esse sentimento começou a crescer, mais pessoas começaram a se envolver com esse movimento, né? E aí, para marcar oficialmente o surgimento dos novos modelos, a gente tem que ir então para um lugar bem gelado, a gente tem que ir para uma estação de esqui. Não que a gente vá agora, né? Mas em relação ao momento que ficou marcado o surgimento dos modelos ágeis, o marco, né? O ponto que marca esse momento histórico, lá em 2001, né? Alguns desses profissionais que já estavam praticando, né, em suas organizações esses modelos, esses métodos leves, eles se reuniram todos, né, em uma estação de esqui nas montanhas nevadas do estado norte-americano de Utah. Bem geladinhas as coisas lá. E isso, pessoal, essa reunião desses profissionais, que na realidade eram 17 profissionais, todos eles, alguns até trabalhavam juntos, outros em organizações diferentes, praticando, né,
métodos que eles estavam considerando válidos e eficientes para suas práticas profissionais. Então, esse momento marcou definitivamente o surgimento e a propagação dos paradigmas do desenvolvimento de software ágil. Isso em 2001. Estavam nessa reunião 17 profissionais de software que já trabalhavam com os métodos leves, até então era como eram chamados, em contradição aos métodos pesados que eu falei anteriormente. O objetivo do encontro, basicamente, era eles trocarem figurinhas, trocarem ideias sobre o que eles estavam utilizando em suas organizações. Porque, como eu falei, alguns trabalhavam em organizações diferentes e utilizavam metodologias diferentes, as suas metodologias que consideravam que estavam funcionando para tornar eficiente o processo de desenvolvimento. Então, cada participante trouxe suas experiências, teorias e práticas de como obter sucesso no desenvolvimento de software, pois trabalhavam em organizações diferentes, com necessidades diferentes. Então, atendiam um público diferente. Era um software mais abrangente para um número grande de pessoas, era um software que tinha que ser web, era um software que era mais focado realmente em máquinas desktop para cliente, atendia um público menor. Então, várias abordagens, e essas várias abordagens dando origem a modelos ágeis diferentes. A gente vai ver, que, inclusive, os vários modelos ágeis que existem, eles são bem focados em alguns tipos específicos de software, de um público que vai ser atendido por aquele software. Então, tem essa questão de observar qual vai atender melhor devido às suas características. Tá? E aí, pessoal, nessa reunião, nas montanhas geladas de Utah, foi firmado o que é conhecido atualmente, desde 2001, como o Manifesto Ágil. Tá aí o link para quem quiser ver, a página está disponível online até hoje. Lá tem, realmente o manifesto, como se fosse uma carta, assinada por todos esses 17 integrantes que estavam lá. Você vai ver várias pessoas, de cabeça, eu lembro do Ken Schwaber e os outros 17 eu não lembro de cabeça agora. Mas enfim, você entra você vai ver o nome de todos que estavam presentes e que assinam esse manifesto ágil, marcando oficialmente o surgimento do paradigma ágil. Ou seja, a partir daquele momento foi oficializado os modelos ágeis. Então, um momento histórico para situar vocês aí. E os princípios dos modelos ágeis, que você vai encontrar quando acessar lá o site do Manifesto Ágil, eles foram claramente colocados nesse manifesto e assinados pelos 17 pesquisadores da área, esses profissionais que estavam reunidos lá. Ele estabelece o seguinte, trocando em miúdos, o que é que estabelece? O que é que você vai encontrar nessa carta, nesse manifesto assinado pelos 17 profissionais? Estamos descobrindo maneiras melhores de desenvolver software, fazendo nós mesmos e ajudando outros a fazê-lo. Através deste trabalho, passamos a valorizar indivíduos e interações mais do que processos e ferramentas, software funcionando mais que documentação abrangente, colaboração do cliente mais que negociação de contratos, resposta a mudanças mais que seguir um plano. E observem bem, isso que se destaca aqui não quer dizer que esteja excluindo isso que está aqui. Isso é um detalhe importante. Tá? O foco é nas pessoas, nos indivíduos, mais do que no processo, mas não esquecendo que isso daqui também é necessário. Certo? Só que a ênfase maior é no fator humano. Fator humano que diz respeito à interação entre as pessoas, a participação maior do cliente, as mudanças que podem ser solicitadas no decorrer do processo. Tá certo? E eu só aprofundo um pouco mais isso nessa página, nesse slide aqui. Isso não significa que os modelos ágeis não valorizem processos, ferramentas, documentação e planos. Como eu já falei, documentação vai existir, vai ter nível de disciplina a se seguir dentro daquele modelo adotado, tá bom? Então, isso aí continua existindo. Só quer dizer que esses elementos terão mais sentido e mais valor depois que indivíduos, interações, software funcionando, colaboração do cliente e respostas a mudanças também forem considerados importantes. O real foco dos ágeis, dos modelos ágeis, é esse. Como eu tinha falado anteriormente, continuo batendo na tecla. De nada adianta ter uma documentação abrangente, muita parte dela acaba encostada juntando poeira, e não tem um software realmente funcionando para ser entregue para o seu cliente. Você vai entregar a documentação e o que ele vai fazer com ela? Como é que ele vai usar aquela documentação? Ele quer software funcionando. Então, processos bem estruturados de nada adiantam se as pessoas não seguirem eles.
Isso é verdade. Você pode ter o melhor processo bem estruturado, bem detalhado. Se as pessoas não estiverem comprometidas, tiverem a disciplina para seguir, de nada adianta. O processo sem si não vai fazer nada. Quem vai fazer acontecer são as pessoas. Softwares bem documentados também não adiantam se não satisfazem os requisitos ou não funcionam. É aquilo que eu acabei de falar. Você vai entregar a documentação bem documentada para o cliente, ele vai fazer o que com ela? Ficar com raiva, vai querer tacar fogo. Ele quer o sistema funcionando, tá certo? Claro que, né, coisa séria, a gente só ri um pouco assim, para você entender a gravidade das coisas, entender o que realmente importa nessa abordagem, tá certo? Beleza, então aqui, pessoal, agora eu cito alguns exemplos de modelos ágeis, não são os únicos, certo? Não são os únicos, existem mais. Inclusive, o que também acontece é combinarem as melhores práticas de várias dessas abordagens e a organização montar meio que o seu próprio modelo, né? E aí fica especificamente para aquela organização, fica atendendo a necessidade daquela organização, né? Eu falo isso por experiência prática porque eu já vi isso daí acontecer e é totalmente viável, né? Uma vez que os modelos, né, eles são bem focados para um tipo de público específico, um tipo de sistema que vai ser desenvolvido específico, é para trabalhar em grandes organizações, com uma equipe grande ou não, isso daqui trabalha melhor com pequenas equipes, para softwares mais simples, né? Então, assim, dependendo da realidade da organização, pode ser que nenhum dos modelos realmente se encaixe para aquilo que vai ser desenvolvido. E aí o que acontece? Pega-se as melhores práticas de várias dessas abordagens, se aplica, se junta tudo, né, de uma forma ágil, né, se planeja para aquilo funcionar, com base nas melhores práticas, e a partir dali está nascendo um novo modelo, uma nova abordagem, né, específica para aquela organização, para aquele momento ali, e que pode ser adotada posteriormente, né, nos projetos semelhantes daquela organização. Tá? Isso daí acontece, tá? E sempre partindo dos modelos originais, desses que já existem lá desde quando surgiu os modelos ágeis. Então, vamos lá. Os modelos ágeis, antigamente conhecidos como métodos leves, estão em franco desenvolvimento e várias abordagens podem ser encontradas na literatura. Algumas delas são o Scrum, que é um dos mais conhecidos, vocês já devem ter ouvido falar. XP, a sigla para Stream Programming. AUP, aí pessoal, o Processo Unificado Ágil. Eu já tinha falado dele para vocês, né? O AUP é o Agile Unified Process. O FDD, o pessoal gosta de sigla, né? Feature Driven Development, desenvolvimento orientado a funcionalidades. E o desenvolvimento Lean. Né? Que Lean assim, não tem exatamente uma tradução para o português, né? É uma coisa mais voltada para o leve. Mas assim, não tem uma tradução específica para essa palavra. Então, o desenvolvimento Lean, a gente costuma chamar de Lean mesmo. Tá? São alguns dos exemplos de modelos ágeis, a gente vai falar sobre o Scrum, que é um dos mais conhecidos. Tá? XP também é bastante conhecido. Tem uma característica bem importante do Scrum, que eu vou evidenciar ela bastante no final, quando a gente estiver terminando de falar do Scrum, e fazer uma observaçãozinha também em relação a essa característica. Tá certo? Então, a partir de agora, a gente vai se focar no Scrum. Claro que é aquela visão bem genérica, não tem como aprofundar totalmente no Scrum, né? Levaria bem mais tempo do que apenas uma videoaula para falar sobre isso, mas dá para a gente ter uma noção básica, dá para passar para vocês essa noção básica do Scrum, de como é que ele funciona, quais os papéis envolvidos, tá certo? Né? Os demais, eu deixo a referência no final da aula para você dar uma consultada na documentação, na descrição desses outros modelos. Lembrando sempre, não são os únicos, né? Existem outros, tem os da família Cristal, e etc. Tinha outro que eu queria falar, mas acabei esquecendo agora. Tá bom? Então vamos lá, partir para o Scrum, um modelo ágil que é o que a gente vai conhecer hoje nessa videoaula. Bora lá. Então, pessoal, o Scrum, ele inicialmente foi concebido, né, como estilo de gerenciamento de projetos, essa informação aqui é importante, né, característica que eu vou falar mais sobre ela daqui a pouco, como estilo de gerenciamento de projetos, até mais do que desenvolvimento de software em si, em empresas de fábricas de automóveis. Por isso tem a ilustraçãozinha aqui do carro, né? Então, começou a ser utilizado essa abordagem Scrum, né, especificamente nessa fabricação de automóveis e, né, devido ter funcionado, né, nessa abordagem, seguindo essa abordagem, ela foi então
adotada por processo de desenvolvimento de software em si, já tem sido utilizada há bastante tempo, tem funcionado há bastante tempo. Tá? Esse nome Scrum, ele é uma sigla? Não, pessoal, ele não é uma sigla. Se vocês forem procurar a origem do nome Scrum, vocês vão ver que ele surge a partir de uma jogada daquele esporte rugby. Né? Não sou tão por dentro do rugby em si, mas se eu não me engano, essa jogada Scrum do rugby é o momento onde estão todos os jogadores reunidos, né, conversando sobre a estratégia da abordagem que vai ser feita naquele momento da partida, e aí eles se espalham para ir fazer acontecer, né, a sua jogada. Então a ideia do Scrum meio que surge a partir daí, desse movimento unido dos envolvidos e partindo para a ação. Tá certo? Claro que você pode ter mais referência buscando mais informações, mas, né, curiosidade aí para você entender melhor de onde é que surgiu. Isso não é uma sigla, e sim uma jogada do rugby. E aí você fica sem entender o que é que tem a ver, né? Aí quando você vai entender o movimento dentro do esporte, você entende o objetivo do Scrum em si. Né? Então, né, quando começou -se a utilizar essa abordagem, né, dentro das empresas, perceberam que os projetos usando equipes pequenas, né, o objetivo aqui é o foco dele, equipes pequenas e multidisciplinares. Para contextualizar vocês do que é multidisciplinar, pessoal, é quando, né, os membros da equipe eles têm conhecimentos diversos dentro do que vai ser feito. Né? Então, por exemplo, é um codificador, né, que vai trabalhar programando, mas que não tem conhecimento apenas de programação, ele também entende de modelagem, ele também entende de análise, né, entende também de testes. Então, cada um entende além do seu conhecimento em si, ele entende um pouco das outras fases, das outras atividades também. Isso é ser multidisciplinar. Isso é tornar mais ágil o processo. Tá certo? Então, né, quando você vê multidisciplinar, você vai entender que todos eles entendem de várias disciplinas, né, por assim dizer. Né? Então, times pequenos e multidisciplinares produziram os melhores resultados. O modelo passou, então, a ser adaptado a várias outras áreas diferentes da produção de software. Tá? Então, aí sim, viu-se que estava dando certo, trouxe, né, então, para o mundo do desenvolvimento de software e tem sido utilizado até hoje. É uma das abordagens ágeis mais utilizadas, né, inclusive combinado com outros. Tá bom? Então, essa, né, observaçõezinha sobre o Scrum. Algumas definições. Ele é um processo iterativo incremental, e a gente já tem essa noção do iterativo incremental, porque a gente já falou de outros modelos que são iterativo incremental. Então, basicamente, trabalha com iterações. Essas iterações no Scrum são chamadas de sprints, com T, tá? É um processo iterativo e cada uma dessas iterações, cada uma dessas sprints, né, tem as coisas que acontecem dentro dela e, ao final, gera algo potencialmente entregável, que é o que a gente chama de incremento, né, uma parte do software, um entendimento melhor do software, né, noções que a gente já tem de videoaula de conteúdos passados, tá bom? Não se trata de um método de engenharia de software. Isso é importante, né? Lembram que eu falei que o foco dele é no gerenciamento do projeto? Né? Ele está preocupado se o projeto vai ser entregue no prazo, respeitando os custos, né? O que foi planejado, o escopo do projeto. Tá? Então, ele não vai te dizer metodicamente como você vai fazer toda a parte do desenvolvimento do software em si. Ah, professor, então por que eu vou utilizar ele para desenvolver o software? Calma, vamos por partes. Primeiro vamos entender que ele, né, o foco dele é no gerenciamento de projeto, ele trabalha focado nisso, a gente vai ver que as iterações elas trabalham focado nas entregas, certo? Mas que dentro do processo em si não fica estabelecido, ó, você tem que passar por essas fases do processo de desenvolvimento. Ele não vai te dizer, ele não tem esse detalhamento, esse nível de detalhamento para o desenvolvimento de software. O que acontece é que dentro do Scrum se faz a combinação com outras abordagens, né? Outras abordagens que realmente focam no processo de desenvolvimento. E aí sim a coisa acontece, porque você tem o Scrum trabalhando para que o projeto seja entregue dentro do prazo, respeitando o escopo e respeitando os custos, né, por meio das sprints. E dentro da sprint, quando está acontecendo, você tem, né, uma abordagem focada realmente em desenvolvimento de software. Né? Isso daí pode até parecer estranho no primeiro momento, mas realmente é o que acontece no mundo real. É assim que tem funcionado com o Scrum. Né? Usa-se o Scrum para o gerenciamento do projeto e dentro das sprints, quando o software realmente tem que ser desenvolvido, usa-se outra abordagem, por exemplo, o XP, né? Que é bem utilizado. E eu falo mais sobre isso, né, nas considerações finais sobre o Scrum, tá bom? Então, não se trata de um método de engenharia de software, não diz como programar ou fazer testes. Ele é realmente voltado para o gerenciamento de projetos, de forma interativa, né, por meio das iterações, por meio das suas sprints.
né? Então, assim, quando a gente está falando de gerenciamento de projeto, pessoal, a gente fala, né, daquilo que vai dar origem a um produto e que tem que ser realizado dentro de um tempo determinado, respeitando o valor investido naquele projeto, né, e aquilo que realmente tem que ser entregue, que é o escopo do projeto que está sendo desenvolvido, tá bom? Então, é uma abordagem para desenvolvimento de sistema de produtos onde os requisitos sofrem constantes mudanças. Isso daqui é bastante facilitado por a gente no Scrum trabalhar com sprints, com iterações, né, que acomodam bem melhor as mudanças durante o processo, certo? Então, características básicas do Scrum, a gente pode partir então para entender um pouco mais sobre a estrutura do processo em si, né? Essa figurinha aqui eu vou mostrar ela em outros momentos também, mas assim, de antemão, para apresentar para vocês uma visão, né, genérica da coisa, como é que acontece no Scrum. A gente tem aquilo que vai ser desenvolvido, que é o produto, que vai ser desenvolvido, as características dele, e todas as características ficam numa lista que a gente chama de Product Backlog, né? É o backlog do produto. Ai, minhas linhas retas lindas, né? O backlog do produto. Ficam todas as características do produto, né? Então, só tudo do produto fica listado nesse Product Backlog. Aí, o que é que acontece, né? Lembra que trabalha com iterações? Essas iterações são as sprints, certo? Essas sprints, né, toda vez que um sprint vai começar, a gente pega uma parte do backlog e traz para o sprint backlog, ou seja, o backlog da sprint. A gente pega uma quantidade X de funcionalidades, né, do backlog e traz para a sprint, e é o que vai ser trabalhado naquela iteração que é a sprint, da sprint, né, o tempo que ela vai durar. Geralmente, as sprints duram de 2 a 4 semanas. Né? Uma característica importante que é bom saber é que, geralmente, quando o time está se adaptando ao Scrum, essas primeiras iterações elas podem, né, custar um pouco mais de tempo para se adaptarem a como, tipo, a gente trouxe muitas funcionalidades, não deu para fazer todas naquela sprint, ou a gente trouxe menos funcionalidade do que deu para fazer. Então, isso daí vai sendo, as primeiras sprints geralmente é um período mais de adaptação, né? Mas, geralmente, por regra, a sprint tem de 2 a 4 semanas, né? Então, esse sprint backlog vai tratar essas funcionalidades durante essas 2 a 4 semanas, tá certo? Então, essas 2 a 4 weeks que está falando aqui é o tempo de duração da sprint. Aqui a sprint está acontecendo. E aqui em cima dela tem os 24 horas. O que é que acontece 24 horas? Né? É o que a gente chama de reunião diária. Não é que ela acontece 24 horas, mas ela é a cada 24 horas. A gente vai falar sobre ela daqui a pouco, mas, né, quando o time está trabalhando, quando a equipe está trabalhando na sprint, todo dia tem um momento onde eles se reúnem por uns 15 minutos para tratar, né, alguns pontos específicos da sprint, né, o que foi feito, o que vai fazer e se existe algum impedimento. Tá? Isso daí para manter todo mundo atualizado do que está acontecendo dentro da iteração, dentro da sprint. E pronto, continua-se a trabalhar no sprint backlog e no final dessa iteração, com base no que foi construído a partir do sprint backlog, você tem, né, um incremento, aquilo que é potencialmente entregável. Tá? Então, são aquelas pequenas partes do sistema que a gente falou anteriormente, que vão, né, a cada sprint, né, vai gerando um incremento, esses incrementos vão sendo integrados, e no final você tem o produto atendendo todas as características que estavam aqui no Product Backlog. Basicamente, a estrutura básica do Scrum é essa. Né? Isso, lembrando, ele é focado no gerenciamento do projeto. Aquela observação de que ele não detalha o processo de desenvolvimento de software em si, é quando está dentro da sprint. Né? O que acontece realmente, né, na prática para desenvolvimento de software quando está dentro dessa sprint? Aí sim, nesse momento é que se faz uma utilização combinada com uma outra abordagem. Né? Mas a visão macro do Scrum é essa. Você tem todas as características do produto por meio do Product Backlog, né? Tem uma pessoa que fornece essas informações. Esse Product Backlog, a cada sprint, né, tirado uma parte desse Product Backlog para transportar para a sprint, que é o que realmente vai ser trabalhado naquela iteração, e assim por partes, né, a cada iteração, as características do Product Backlog vão sendo implementadas até ter o sistema construído no final das contas, no final da última iteração de desenvolvimento, certo? Continuando, depois eu ainda falo mais sobre essa figura. Beleza. Então, assim, o Scrum, ele basicamente parte do pressuposto desses 3 momentos, né, para permitir um bom gerenciamento do seu projeto ágil, que é o planejamento, o desenvolvimento e o encerramento. Inclusive, a gente tem, né, algumas cerimônias importantes, que a gente chama de cerimônias do Scrum, para tratar esses aspectos.
Então, ele se baseia no planejamento, que é a definição de novas funcionalidades necessárias para o sistema, tem como base o conhecimento do sistema. Se planejar para as entregas que vão ser feitas. Então, para isso, você tem que conhecer o sistema, né? Desenvolvimento das novas funcionalidades, respeitando o tempo previsto, requisitos exigidos e qualidade. Então, tempo previsto, certo? Tem um prazo a cumprir, né? Então, as sprints, elas têm esse tempo de 2 a 4 semanas, né? Dentro delas, tenta se desenvolver aquilo para ser entregue ao final, né? Respeitando as necessidades, os requisitos, né, exigidos pelo cliente, pelo que está no backlog, e a qualidade, que nada mais é do que verificar se o que está sendo feito está, né, condizente, está em conformidade com os requisitos. E, por fim, a gente tem o encerramento, que é a preparação para a entrega do produto. E esse encerramento, pessoal, tem o momento de encerramento final do projeto, né, que vai realmente entregar o produto, e tem o momento de encerramento, né, de cada sprint, que ao final de cada sprint é gerado incrementos, e também esses incrementos são potenciais entregáveis. Tá bom? Quando eu falo potenciais entregáveis, é porque eles realmente podem ser entregues para ser utilizados, né, como um novo módulo, ou podem apenas, né, ter um incremento, mas esse incremento ele não está sendo entregue, ele vai ficar ali, né, esperando as próximas partes para aí sim se tornar um entregável. Tá bom? É um incremento, é uma parte de algo maior, e quando esse algo maior estiver completo, aí sim ele pode ser entregado. Certo? Então, assim, basicamente o Scrum funciona com base em planejamento, desenvolvimento e encerramento. Tem, né, algumas características, tem algumas reuniões específicas, algumas cerimônias que evidenciam muito bem esse funcionamento dele. Tá? Mas antes de falar sobre essas cerimônias, é importante a gente destacar os papéis do Scrum, né? O que são esses papéis? Se você lembrar da definição de papel dentro de um processo, nada mais é do que as pessoas que têm a habilidade, né, a expertise necessária, a capacidade para exercer, né, determinado cargo, para estar à frente de determinada atividade. Então, um dos papéis é o de Scrum Master, é bem conhecido até. O que é que o Scrum Master faz? Ele é meio que como se fosse o técnico, né, o coach do time, né? Ele é que fica à frente de fazer se seguir o Scrum, né? Então, ele é responsável pela aplicação do Scrum, né? Ele tem bastante conhecimento sobre a abordagem, né? Ele conhece as cerimônias, ele sabe muito bem a divisão das coisas. Ele é responsável por remover barreiras entre o desenvolvimento e o cliente, né? Então, tipo, se durante as sprints o time de desenvolvimento encontrou algum impedimento, esse requisito aqui não está claro, a gente não está conseguindo andar com o desenvolvimento por causa disso, responsabilidade do Scrum Master tirar esse impedimento. Como? Ou ele faz uma reunião com o cliente, ele fala com o Product Owner, vai dar um jeito de tirar essa barreira, né? Então, ele remove barreiras, né? É uma das responsabilidades do Scrum Master. Tá bom? Auxilia o Product Owner com o Product Backlog. E o Product Owner, pessoal, é um outro papel no Scrum, como já está falando aqui, dá para a gente citar. Ele nada mais é do que como se fosse o dono do produto, né? Quem é o dono do produto? O cliente. Então, ele é um representante do cliente. Ele pode ser o próprio cliente, que está ali presente no processo, ou pode ser realmente alguém representando o cliente, seja alguém da empresa que está constantemente trocando informações com o cliente para levar as informações para o Scrum, tá bom? Então, esse Product Owner, ele é o representante do cliente, ele é considerado o dono do produto. Inclusive, é ele que informa o Product Backlog, né? E que o Scrum Master auxilia, né, esse Product Owner com o Product Backlog. Lembrando, o Product Backlog é todas as características do produto que vai ser desenvolvido, tá certo? E ele é um facilitador das reuniões que acontecem durante o Scrum. A gente vai ver que tem algumas reuniões, ele é o facilitador dessas reuniões, tá certo? Então, ele é o grande técnico, né, fazendo uma analogia lá com o esporte, ele é o grande técnico desse time, né? Que time é esse? Além do Product Owner, tem também o time que a gente vai falar daqui a pouco. O Product Owner, eu já tinha adiantado para vocês, é o dono, considerado o dono do produto. Então, vamos ver algumas características aqui sobre ele. É ele quem define as funcionalidades do produto, ou seja, o backlog, é ele que define o backlog com a ajuda do Scrum Master. O Scrum Master ajuda, né, nas tecnicalidades exigidas para se estabelecer o Product Backlog, né? Mas as características do produto em si, o que o sistema vai ter, o que o produto deve ter quando for entregue, o Product Owner deve saber, porque ele deve estar por dentro do domínio do negócio, né? Ele é o representante do cliente, então ele sabe qual a necessidade do
do negócio dele. A gente está precisando de um sistema de vendas, de um sistema acadêmico, de um sistema médico. Então, ele vai estar por dentro disso daí. Prioriza cada requisito de acordo com o seu valor para o negócio, né? Ele está por dentro do negócio, então ele vai priorizar cada requisito, cada necessidade daquele sistema com base no seu negócio. Tá certo? Garante que os especialistas de domínio estejam disponíveis para o time. Então, né, dentro do negócio, quando tiver alguma dúvida específica sobre aquele domínio do negócio, entenda o domínio do negócio, pessoal, como a área onde está concentrado o sistema que vai estar sendo desenvolvido. Então, se é um sistema que vai trabalhar com vendas e vai ser implantado para trabalhar num supermercado, por exemplo, o negócio é vendas. Né? Se é um sistema para um hospital, é um sistema médico, se é um sistema para faculdade, é um sistema acadêmico. E as pessoas que trabalham nesse meio, elas têm informação sobre o negócio, né? Sobre o domínio desse negócio. E aí, o Product Owner, quando ele não tiver as respostas em relação ao negócio, porque ele é bem por dentro disso daí, ele então vai viabilizar, né, junto com alguém do negócio para dar a informação necessária. Tá certo? Inclusive, o Scrum Master, com o papel de tirar impedimentos, ele conversa com o Product Owner para viabilizar isso daí. Beleza. E ele aceita ou rejeita o resultado dos trabalhos. Olha aí, ele é o cliente. Lembre-se, Product Owner é o representante do cliente. Então, quando for terminar uma interação, tiver um incremento, ele vai estar revisando aquilo que foi construído e ele vai aceitar ou não o resultado daquele trabalho. Tá? Então, é importante ter essa presença aí de alguém que represente o cliente, principalmente por questão de aceitar ou não as entregas. Lembrando que se as entregas estiverem em conformidade com os requisitos, provavelmente elas vão ser aceitas, né? Questão de qualidade, tá bom? Isso o Product Owner. Então, já falamos do Scrum Master e do Product Owner. Faltando o Scrum Team, o time do Scrum. Aquele que realmente, né, faz as coisas acontecerem. Não que os demais não façam, mas esses daqui, né, eles estão mais ligados ao operacional em si. Tá certo? Digamos que esse é o time que vai desenvolver o sistema, o projeto em si, tá bom? É um time auto-organizável, autogerenciável e comunicativo. Requisitos básicos para um time dentro do Scrum. Lembram que toda metodologia ágil tem que ter o comprometimento dos seus envolvidos? Isso é importante. O time tem que ser auto-organizado, né? E quando a gente fala auto-organizado, não precisa alguém ficar em cima deles dizendo o que eles têm que fazer, tá? Então, isso daí leva em consideração toda essa questão de auto-organização, autogerenciamento e comunicação, principalmente comunicação, né? Então, inclusive tem reuniões para facilitar essa comunicação, comprometidos com o trabalho, organizados em um espaço físico apropriado para o trabalho, né? Então, eles ficam num local físico ou, dependendo da situação, né, como a gente tem visto, né, podem ser virtuais, né, que a gente chama de equipes virtuais, que pode acontecer também, mas de forma que eles consigam trabalhar dentro desse ambiente, se comunicando, se autogerenciando, se auto-organizando, né, sendo proativos e todas essas características que vão render agilidade dentro do processo. Tá certo? Assim, então, basicamente, os principais papéis, né, foram definidos, já falamos. Scrum Master, que é o técnico do time. O Product Owner, representante do cliente, que está bem envolvido com o processo. E o time em si, que é o responsável pelo operacional, pela execução do projeto em si. Tá? E aí a gente pode partir para as cerimônias, que são as reuniões do Scrum, certo? São chamadas de cerimônia, mas são reuniões onde as pessoas, né, determinadas partes envolvidas, a gente vai falar sobre isso, se reúnem para tratar toda a questão de planejamento, desenvolvimento e encerramento, que é o funcionamento do Scrum. Então vamos partir para essas cerimônias, falar sobre cada uma delas a partir de agora, beleza? Pessoal, mas antes da gente partir para falar das cerimônias, né, a produção me informou aqui que o tempo dessa videoaula já está se estendendo mais do que devia, porque eu queria fazer tudo numa parte só, mas não vai dar. Então, o que a gente vai fazer? Vamos fazer aquela nossa pausa para o café, né? Então, você vai lá, toma o seu café e volta para a segunda parte da nossa videoaula. Na segunda parte da nossa videoaula, a gente continua e aí sim trata sobre as cerimônias do Scrum e todas as informações que eu tenho para passar sobre elas. E fechar com chave de ouro as informações sobre os modelos ágeis, tá bom? Então, pessoal, fica aí esse momento de pausa. Lembrando sempre, se você tiver alguma dúvida, tá sempre anotando suas dúvidas, suas considerações, para levar para o nosso momento de discussão. Dito isso, até daqui a pouco na segunda parte da nossa videoaula. Falou!